Aleluia. Meus irmãos, Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito com o propósito de mostrar para os gregos. Lucas era grego, o único escritor do Novo Testamento. Aliás, na Bíblia que não era judeu. Era Lucas, ele era grego. E Lucas, ele sabia que o grego, o povo grego, ele tinha que ver razões, explicações para poder crer em qualquer coisa. O grego, ele não cria em algo que ele não entendesse, que não fosse explicado cientificamente ou filosoficamente. Então ele não entendia de milagre, ele não entendia de coisas sobrenaturais. Aí Lucas, como médico, como um doutor, como um teólogo, ele escreve o Evangelho especificamente para os gregos, para mostrar que Jesus, como homem, ele era um homem perfeito. Jesus era homem, porém um homem perfeito. E por ele ser perfeito, ele poderia ser o nosso Salvador. O grego, meus irmãos, se você se lembra daquelas estátuas gregas que mostram os homens com músculo forte, aquelas estátuas com corpos belos de homens, de mulheres. Então, o grego, ele admirava tudo que era perfeito. Mesmo que ele não fosse, ele admirava. Você pode analisar que existem aquelas estátuas até hoje, daqueles homens feitos de mármore, onde os bustos são bem detalhados, são tudo bem desenhado. É porque os gregos, eles diziam que eles queriam atingir a perfeição. Aí Lucas escreve, sendo grego, dizendo assim: olha, eu sou grego, mas eu conheci alguém, aleluia, que realmente é perfeito. Você jamais vai encontrar alguém aqui na terra que será perfeito. Mas Jesus Cristo, aleluia, ele é o único que é perfeito, aleluia. Ele é aquele que veio dos céus para salvar a humanidade. Jesus é o ser perfeito. E no versículo 22 do capítulo 13 de Lucas, a Bíblia diz que esse homem perfeito que veio à terra, ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando em Jerusalém. Veja que paradigma. Hoje tem crente que não quer andar, ensinar, fazer a obra, mesmo sabendo que é imperfeito. A Jesus, o ser perfeito, ele saía andando e ensinando por todas as aldeias. Esse é o exemplo que Jesus deixa para a gente. E a Bíblia diz que enquanto ele andava e ensinava, chegou um homem. A Bíblia fala que chegou um e disse: Senhor, fez uma pergunta, disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Porque essa é a pergunta que paira na humanidade. Naquele tempo, essa pergunta era a pergunta do momento. Todo judeu chegava e procurava um fariseu, um rabino, um escriba, algum homem que entendesse da Bíblia, entendesse da lei, e perguntava: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ou então, quem é que vai ser salvo? Quem é que chega à salvação? E chegava um e dizia uma coisa, outros diziam outra coisa. Os fariseus diziam que para ser salvo tinha que cumprir a lei. Se quebrasse algum mandamento da lei, não seria salvo. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Veja que é só 10 leis que Deus deixa. Mas ninguém na face da terra conseguiu cumprir essas 10 leis para ser salvo. Então ele dizia, e eles olhavam para eles e assim: mas ninguém consegue cumprir as leis. Porque eles mesmos viam que ninguém conseguia. Então, se na redundância deles ele não via ninguém que conseguia ser salvo, ele dizia assim: então é poucos. Então são poucos que são salvos.
Os escribas iriam dizer, os saduceus diziam que o homem, ele só vivia aqui na terra, depois que morrer, acabou. Porque eles olhavam e diziam que ninguém conseguia ser salvo. Pela lei, ninguém conseguiria ser salvo. Então aquele homem que andava com Jesus, estava perto, chegou e aproveitou a oportunidade que o Rabi estava ali, o Rabone, e disse: Senhor, são poucos que são salvos. Eu imagino aquela cena de Jesus andando e aqueles homens seguindo ele, aquela multidão, e alguém chega perto de Jesus. Eu acho que aquele homem já estava com essa curiosidade há muito tempo querendo perguntar. Ele chega e pergunta. E Jesus aproveita, mas Jesus parando. E aproveita para ensinar para todo mundo que estava ali ao redor. Jesus diz assim. E ele lhe respondeu e disse: Confiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Glória a Deus. Essa palavra aqui, meu irmão, porfiai, significa pelejai, lutai, brigai, se esforçai para entrar pela porta estreita. Essa passagem, meus irmãos, a gente vê aqui nessa passagem, glória a Deus, que a salvação, Jesus explica aqui, que a salvação requer de nós esforço. Todo aquele que para ser salvo requer um esforço. Porque a graça, quando chega na minha, na tua vida, ela não exige nada. A Bíblia fala lá em Efésios 2:8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem da carne para que ninguém se glorie. Então, para a gente receber a graça de Deus, não custa nada. Todo aquele que chega a Jesus Cristo primeiro, foi Ele que chegou ao homem. João vai dizer, aleluia, que Deus nos amou primeiro. Então, para a graça, para a gente ser salvo, primeiro veio a ação de Jesus, aleluia. Essa noite ele está aqui mais uma vez, aleluia. Ele deu o primeiro passo. A mensagem está sendo pregada para você. Foi Ele que veio até você, aleluia. Foi Ele que se apresentou e disse: meu filho, eu te amo. Eu tenho um projeto na tua vida. Eu tenho algo para você. Eu tenho mudança de vida. Eu tenho mudança de cativeiro. Eu tenho mudança de trajetória. Eu tenho mudança de roupa. Eu tenho mudança, aleluia, de caminho. Eu tenho mudança de fala. Eu tenho um canto para mudar na tua boca. Eu tenho tudo diferente para a tua vida. É Ele que chegou primeiro na tua vida essa noite. É Ele que chega. Glória, aleluia. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que Ele nos entrega a salvação, Ele diz assim: agora se esforça. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porfiai. Porfiai, glória a Deus. Porfiar é se esforçar, é se dedicar, é lutar. Mas não é uma luta normal. É como se fosse uma luta de alguém querendo matar você. É como se fosse alguém que estivesse com uma faca e estivesse em cima de você, você no chão, e ele enfiando a faca no seu peito, e você com toda a força do mundo para segurar aquela faca, para aquela faca não tirasse sua vida. A palavra porfiar significa isso. Lute. Porque se você não se esforçar, você morre. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Essa porta estreita também eu estudando outro dia. Não é uma porta que tem uma porta larga e do lado uma porta menor. Não é uma porta que tem 2 metros e uma porta de banheiro que é de 60 centímetros. Não. É como se a porta estivesse já fechando. É como se a porta estivesse aberta, mas aos poucos ela fosse fechando. Ele diz: olha, a porta está cada dia mais ficando estreita. Se você não se esforçar, você vai ficar de fora. A porta é estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma porta que está fechando. Essa passagem, esse trecho, essa perícope da Bíblia vai dizer, aleluia, que a gente tem que ter 3 passos para obter a salvação. Primeiro passo, eu já falei aqui, que é se esforçar. Porfiar. O segundo passo
é a gente entender isso como caráter de urgência. É urgente. É algo que não pode ser deixado para depois. É algo que não pode deixar para amanhã. É algo que tem que ser imediato agora. Deus está falando para alguém essa noite. Ei, eu dei o primeiro passo. Eu derramei a graça sobre a tua vida. Aleluia. Mas confiai, lute. Aleluia. E tenha urgência. Porque o dia que essa porta vai fechar, ninguém sabe. Pode ser que ainda dure 100 anos. Daqui a 100 anos ninguém que está aqui está vivo. Nem o mais duro. Pode ser aqui a 200 anos. Ninguém vai nem lembrar da gente. Mas pode ser amanhã. Pode ser hoje. Pode ser daqui a 1 minuto. Ninguém sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem irá voltar, aleluia, irá raiar dos céus. Por isso ele diz, eu imagino esses parênteses assim, essa pergunta é importante. Eu não posso deixar essa pergunta para depois. Quem vai se salvar? São poucos. Ele para, todo mundo olha para ele e fala assim, o Filho do Homem é como se ele estivesse vindo e a porta estivesse se estreitando. Então confiai. Então tenha caráter de emergência. Lute. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, ele diz assim, quando o pai de família se levantar e sair a porta e começar a estar fora e a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. O segundo passo é que nós temos que ter comunhão. Tem pessoas que dizem assim, não, eu amo Jesus, eu conheço Jesus, aleluia, eu sei que Ele me ama. Quando a gente vai evangelizar, tem um obstáculo que a pessoa diz assim, não, Jesus me ama, eu sei, realmente Ele te ama. Mas só vai entrar na casa dele quem tem comunhão com Ele. Não é todo mundo que vai entrar, não. Tem que ser uma amizade estreita, aleluia. Tem que ser, aleluia, da família. Glória a Deus. Porque Ele é justo. Aleluia, Jesus. Eu me lembro quando eu era criança e meus irmãos mais velhos saíam. Eu me lembro que o pai dizia assim, olha, 10 horas, todo mundo em casa. Se não entrar em casa até 10 horas, eu vou trancar. E não bata nem na porta. Se vire e fique no meio da rua. E eu naquele tempo eu era mais novo, eu gostava dos meus irmãos, ficava preocupado, assim, está dando a hora, está chegando ninguém, está dando a hora. E muitas vezes o pai é muito rigoroso. Eu via também meus irmãos murmurando quando ele não estava. Mas depois, aleluia, eu olhei na Bíblia e disse assim, a mesma coisa é Deus. Não é que ele é rigoroso, é porque ele é justo. Ele avisou, até tal hora você entra. Depois disso, pode procurar destino e ficar na rua. Ele é justo. Por quê? Porque a casa é dele, a regra é dele, a mesma coisa é Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu já evangelizei pessoas que eram homossexuais, e eu via que ele tinha um sentimento por Jesus, ele chorou dizendo, ele perguntou, mas eu amo Jesus. Eu não concordo com o que essas pessoas fazem no carnaval e crucifica Jesus, coloca a roupa de mulher, bota batom, bota isso, não. Eu sou homossexual, mas eu amo ele. Tu acha que eu amando ele vai me levar para o inferno? Ele chorando. E eu também chorando, disse, fosse eu, o dono do céu, você estava lá comigo. Se fosse eu. Mas o céu tem regra. Mesmo ele te amando, ele é justo. E ele não vai quebrar a lei dele, porque você está em desobediência. Naquele dia eu senti um peso. Dizer para a pessoa, se você continuar nessa prática, você vai para o inferno. Eu falei engasgando, mas eu tive que falar. Porque para entrar no céu, tem que ter comunhão. Para entrar na casa de qualquer um aqui, não entra todo mundo. Tem que ter comunhão. Para entrar no céu, ele disse assim, olha, vai chegar o dia em que o pai de família
Ele vai se levantar e vai fechar a porta. E quando você bater, ele vai dizer: não sei de onde vós sois. Então essa noite, aleluia, o Senhor está falando para você, aleluia, eu te amo. E eu amo você, aleluia. E eu quero que você lute. Se esforce. Muitas vezes tem o pecado, tem o vício. E você não consegue, está falando: ei, se esforça, aleluia, que eu te dou força. Todo aquele que chega até Jesus, aleluia, recebe força, aleluia, dele. Ele também veio com urgência. Mas também venha e tenha comunhão. Porque, seguindo o texto, diz assim: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Essa palavra aqui, meus irmãos, eu não estou falando, aleluia, eu estou pregando para que você venha só e aceite uma religião. Porque até na nossa religião tem pessoas, aleluia, que são usadas por Deus. Tem pessoas que é usada em cura, em milagre, prega, canta, exalta o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23, que vão chegar para ele e dizer assim: Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônio, preguei a tua palavra. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então não estou chamando você só para vir para a igreja. Eu estou pregando o evangelho genuíno, dizendo assim: venha para Jesus. Venha para Jesus. Eu não estou pregando placa, estou pregando Jesus. Tenha comunhão com Ele, que Ele quer ter comunhão com você. No versículo 28 diz assim: e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Essa parte aqui, meus irmãos, que eu acho que quando a pessoa estiver no inferno, quando estiver no Hades, eu acho que o pior sofrimento vai ser isso. A Bíblia fala que lá o bicho não morre. Está sempre comendo a carne daquele que está lá. A pessoa vai pedir a morte, vai morrer, vai estar sempre queimando, vai estar em sofrimento eterno. A Bíblia fala que vai estar em sofrimento eterno. Mas o pior sofrimento foi esse que Jesus narrou. É esse que vai ter choro e ranger de dentes. Quando a pessoa que estiver no inferno olhar para o outro lado e ver o paraíso. E lá no paraíso ele vai ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. A Bíblia fala na história do rico e do Lázaro, que o Lázaro estava com calor tremendo, ele estava com sede, o rico estava com a sede. E quando ele olha para o outro lado, ele vê Abraão e Lázaro conversando. E quando ele viu aquilo ali, ele começou a gritar assim: Pai Abraão, pede para que Lázaro toque, pelo menos com o dedo molhado de água na minha língua, que eu estou morrendo de sede. E Abraão dizendo do outro lado: não pode. Quem está aqui não pode passar para o outro lado. Eu acho que a pior dor de quem não aceitou o evangelho, de quando estiver no inferno, vai ser olhar e dizer assim: eu podia estar lá. Eu podia estar lá no paraíso. E eu não posso. E agora eu tenho que ver todo dia eles lá alegres, felizes, e eu aqui do outro lado. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser uma barreira, eu não sei como é que é, mas a Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele afirma assim, ó: e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então vai ter que, de alguma maneira, ele vai ver lá no reino de Deus. Porque Jesus não mente. Ele vai ter que ver. Eu acho que essa é a pior dor. Vai ser nessa hora que ele vai ranger os dentes. Mas essa noite já Deus chegou por graça nesse lugar. Aleluia. Que a Bíblia fala que o desejo de Deus é que nenhum homem
se perca. Mas que antes todos venham alcançar a salvação. É por isso que ele manda a igreja pregar. É por isso que ele nos exorta para pregar. É por isso que Jesus andava em aldeia, mesmo ele sendo um homem perfeito, mesmo ele sem ter pecado, ele ia buscar aqueles que assim haviam se perdido. Versículo 28 diz assim: e virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul. E assim está Sião, a mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros. E primeiros há que serão os derradeiros. Está falando aqui que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Imagina você olhar aquela pessoa e você dizer assim: fulano de tal vai ser salva e eu não fui. É isso que vai acontecer. É você, aleluia, que está procrastinando, dizendo assim: hoje não, amanhã, hoje não, amanhã, deixa eu dar mais um tempo, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, hoje não dá, hoje eu não quero, mas um dia eu chego. Aí vai chegar aquela, você vai ver que aquela pessoa que você muitas vezes via no mundo da droga, via na cachaça, via no adultério, via no crime, e você diz assim: essa pessoa foi salva, foi, porque ela era o último, você estava na frente da fila, mas você negou, você não quis, e aquela pessoa, de alguma maneira, foi salva por Jesus. Glória a Deus. Isso que quer dizer: os últimos serão os primeiros. Essa noite você está no começo da fila. Essa noite você está só a um passo de entrar no reino do Senhor. É só você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Estamos aqui, meus irmãos. O nosso culto está acabando. Mas se você vem aqui, que está escutando esse som, a gente pode orar por você. Aqui a gente não oferece chave de carro, não oferece felicidade eterna. A gente oferece, aleluia. Aliás, oferecemos a felicidade eterna que é Jesus. Mas não oferecemos aqui na terra. Porque tudo aqui na terra é passageiro. Mas aquele, aleluia, que aceita Jesus, aleluia. A Bíblia diz que Paulo vai escrever e dizer que toda tribulação que nós passamos aqui na terra não se compara com a glória que teremos lá no céu. Aleluia. Então, meus irmãos, tem uma porta aberta aqui. A porta da salvação. Glória, aleluia. A porta é estreita, mas cabe você, aleluia. A porta é estreita, mas te cabe. Então, meus irmãos, aleluia, você que está escutando esse som, a porta te cabe, ainda tem esperança. Essa é uma mensagem de amor, é um grito de amor de um pai dizendo: ah, vai lá, prega para os meus filhos, fala para eles que eu amo eles e não quero perder nenhum, eu não quero perder nenhuma ovelha. Prega para ele, para que ele se atente que eu amo ele. É uma mensagem de amor. E eu estou falando para você: ainda há esperança. Ainda há esperança. Estamos aqui, meus irmãos. Mas se você ouviu essa mensagem e de alguma maneira tocou em seu coração, procure com urgência servir a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu podia dizer assim: não é, mas você tem que servir numa igreja, porque é da comunhão dos irmãos, dos crentes, aleluia, que a gente aprende a ser crente. A gente aprende a servir uns aos outros. Então procure uma igreja. Entregue sua vida a Jesus, que você vai ver a mudança que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Amém? Deus abençoe.